E aí, galera que vai prestar o concurso da Polícia Militar de Pernambuco, tudo bom aí com vocês? Sou o professor Alan Miranda de Raciocínio Lógico. Vim fazer uma revisão aqui rápida com você dos principais tópicos que você tem do seu edital em cima de questões, tá? Várias questões atuais aí da sua banca, tá bom? Então, sem mais enrolação, bora lá. Logicamente que você vai se inscrever no canal, dar uma curtida aí, tudo bem? Compartilha com o seu amigo. A gente teve recentemente agora a prova da Polícia Militar do Estado do Pará com a banca CESP-Sebrasp, tá? Então, bora lá. Então, aqui a gente tem o seguinte. Então, você sabe que você tem basicamente 3 tópicos ali no seu edital, né? Quais são os 3 tópicos que você tem? Você tem a parte de lógica proposicional, em si como um todo, argumentação, né? Aí você tem a parte de princípios de contagem e probabilidade, tá? Então, bora lá começando a fazer essa questão aqui, que, meu amigo, é aquela questão que é para você não zerar. O cara quer saber se pelo menos você olhou o seu edital, né? Então, bora lá. Em lógica, a tabela verdade tem os 5 símbolos seguintes. Ele deu os 5 símbolos seguintes. Então, a operação lógica, que cada símbolo é, respectivamente, eu quero saber exatamente na ordem. Você sabe que esse tiozinho aqui é uma negação, temos na letra B e na letra D de dado. Já ficou só entre duas aqui, né? Aqui é o Ezinho, que é uma conjunção. Pronto, ó, já sabemos o nosso gabarito, que seria a letra D, né? O ou, uma disjunção, disjunção inclusiva. Aqui temos uma condicional e uma bicondicional, tá bom, galera? Então, nosso gabarito aqui seria a letra D de dado. Então, questão bem tranquila. A sua banca só queria saber se você conhecia mesmo os conectivos, tá? Então, bora lá. Considere as proposições compostas. Então, tem uma proposição P aqui. Paulo vai ao IFMA e Paulo é carioca. E temos uma outra proposição, ou Paulo vai ao IFMA ou Paulo é carioca. Perceba que essas duas elas são iguais entre si a nível de proposições simples, né? Ó, eu tenho essa primeira, vou colocar a segunda aqui de uma outra cor só para destacar. E tenho essa segunda aqui, Paulo é carioca, Paulo é carioca. Show de bola. Sabendo que as proposições P e Q têm o mesmo valor lógico, aqui ainda te deu uma colher de chá, ou seja, ambas são verdadeiras ou ambas são falsas, né? Ele não precisava dizer isso, tem o mesmo valor lógico, obviamente que a gente só tem essas duas possibilidades. Então, é correto afirmar, pessoal, toda a proposição tem o mesmo valor lógico. Então, olha só, tem duas possibilidades, ou elas são verdadeiras. Então, por exemplo, ó, a primeira pode ser verdadeira e automaticamente a segunda é verdadeira. A gente sempre começa por onde a gente tem menos restrição. Então, por exemplo, aqui, o conectivo que a gente tem na primeira é o ou, e na segunda nós temos o conectivo ou, correto? Quando é que o e vai ser verdadeiro? Quando tudo for verdadeiro. Já o ou só tem que ter uma, as valorações têm que ser diferentes. Então, aqui, por exemplo, ó, Paulo vai ao IFMA é verdadeiro e Paulo é carioca tem que ser verdadeiro para a primeira ser verdadeira. Concorda comigo? Mas se eu substituir essas valorações aqui embaixo, ó, perceba que vai dar falso. E aí tem uma contradição porque ele quer que seja verdadeiro para esse caso. Então, perceba que as duas não podem ter valores lógicos verdadeiro, tá? Porque senão vai ter uma contradição ali, tá bom? Então, isso não pode acontecer a nível de valor lógico para você. Então, o que a gente pode concluir, pessoal? Se as duas proposições P e Q não podem ser verdadeiras, fica subentendido que as duas proposições obrigatoriamente têm que ser o que aqui para você? Naturalmente, elas têm que ser falsas aqui para você, tá? Então, olha só, o ou aqui para ser falso, ou os dois serão verdadeiros, como a gente acabou de ver, que não pode ser o caso, ou os dois eles serão falsos aqui para você, tá? Já que o primeiro caso teria uma contradição com a primeira proposição. Se eu colocar falso e falso no ou, vai dar falso. Mas se eu substituir essas valorações aqui em cima, cara, dá falso também. Aí tá certo. Então fica concluindo. Então a gente pode concluir nesse caso que ambas as proposições simples são falsas. É o único caso das proposições compostas também serem
falsas. Então foi uma jogada bem legal que ele utilizou aqui com os conectivos, né? Tendo isso em vista, né, a gente pode marcar o seguinte, o que é correto aqui? Paulo vai ao IFMA. Paulo vai ao IFMA é falso, né? Então aqui é falso, ó. Paulo é carioca? Paulo é carioca é falso, né? Temos aqui da primeira frase, falso e falso também. Fechou. Paulo não vai ao IFMA. Cara, Paulo vai ao IFMA é falso. Não vai é verdadeiro. Temos aqui o conectivo e. Paulo não é carioca. Paulo é carioca é falso. Paulo não é verdadeiro. No e, se tudo é verdade, então o resultado é verdadeiro aqui, né? Então nós temos como nosso gabarito aqui a letra C de casa, tá? Você pode substituir nos outros também, ó. Paulo vai ao IFMA é falso. Como é o E, se a primeira é falso, o resultado já é falso, né? Eu nem preciso ver a segunda. Paulo não vai, aqui seria verdadeiro, já que é a negação, e Paulo é carioca é falso. O E também daria falso. Então, uma questãozinha bem legal, né, em relação aos conectivozinhos, as suas valorações, tá? Bora lá. Então, na nossa próxima questãozinha aqui. Se é falso dizer que André foi e Andressa foi. Certamente, cara, se isso daqui é falso e eu quero concluir, digamos, aquilo que é verdade, né, aquilo que seria o correto, ele sutilmente está pedindo a negação para você, isso já está subentendido. Inclusive para você que é meu aluno aí nas plataformas digitais, né, seja pela loja do concurseiro, seja pelo meu site próprio, você sabe quando ele fala não é verdade que, essa frase é falsa, sutilmente ele está pedindo a negação para você, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui o conectivo E. A principal, mas não única negação do conectivo E é o conectivo ou para você aqui, tá bom? E aí você nega o que vem antes e nega o que vem depois, tá? André foi, qual é a negação? André não foi. Andressa foi, qual é a negação? Andressa não foi. Tudo bem? Então a gente tem aqui André não foi ou Andressa não foi, tá? Então, André não foi ou Andressa não foi. Então, temos isso daqui, ó, como gabarito, letra C de casa. Lembra que o ou, ele não te garante que é só a primeira ou só a segunda. Pode ser só a primeira, pode ser só a segunda, mas podem ser os dois também, tá? Então, essa é a ideia de negação, é a gente abranger ali todas as possibilidades. Por isso que eu não poderia marcar só André não foi como sendo a letra A, ou a letra B, Andressa não foi. Pelo menos um deles não foram, tá? E aí o que abrange todas essas possibilidades é a letra C, leis de De Morgan aí para você, tá bom? Negação do E, né? Beleza, bora lá. Dois amigos foram ao bar e conheceram uma pessoa chamada João, ó, questão aqui de 2023, agora recentemente, né? Que era muito falador e conversou bastante com esses dois amigos aí. Quando João se retirou para ir ao banheiro, um dos amigos disse: se João disse a verdade, vírgula, então fica subentendido, ele é milionário. Logo, podemos concluir. Logo, então, posso concluir. Tem o mesmo valor lógico. Fica subentendido que ele está falando de proposições equivalentes ali para você. E você sabe que você tem aqui o box, né? Que você tem que saber quando você tem uma condicional. P condicional que? Você tem a contrapositiva desse valor, que é quando você vai inverter e vai negar as proposições. E você tem a do Neymar, né? Que é não P ou que, tá? Toda vez que ele te der o se, então, independente do que esteja escrito, escreva logo P e que, mesmo que tenha negação. Então, por exemplo, a gente tem aqui... Bora fazer a primeira e eu vou fazer essa segunda. Então, a gente tem que inverter, né? E continuar com o se então. Então, com o se então, eu tenho a letra C, D e E. A última proposição, ele é milionário, ele, o João, obviamente, tá? Meu amigo, porque às vezes
O cara quer que comece a frase com ele não é milionário. Não pode ser, porque aí se tornaria uma sentença aberta. Você não saberia quem é ele. Mas quando ele está aqui na segunda proposição, né, esse ele ali, que é um pronome, seria sujeito em relação ao João, tá bom? Então, ele é milionário. No caso, o João é milionário. A negação seria João não é milionário. Ó. João não disse a verdade, não. João não é milionário, tá? Então, tá bem aqui, ó. João não é milionário. Então, ele negou aqui a segunda. Bora ver se ele nega a primeira aqui, ó. João disse a verdade, ele não disse a verdade. O conectivo é o mesmo conectivo que é o sem então. Lembra que ele não precisa escrever explicitamente. Inclusive, a gente tem vários sinônimos para esses caras. Então, ele fez essa daqui, ó, pessoal. Ele inverteu e negou, tá bom? Então, toda vez que ele quiser o mesmo valor lógico, o mesmo sentido, você entende que é uma questão de equivalência ali para você, tá bom? Tá bom? Então, gabarito aqui é a letra Ezinho aqui para você. Fechou? Bora lá. Quinta questão. Se você fizer, também de 2023, né? Se você fizer o curso de técnico em radiologia, então poderá conduzir o exame de raio-x. Assim, pode-se afirmar que... Dá um pause no vídeo e tente fazer essa daí, por favor. Cara, você poderia usar a ideia de equivalência, tá? Mas aí você vai ver que, bora ver, tem alguma com ou aqui. Na primeira não, ele fala necessário o suficiente. Tem a letra C. Bora ver a letra C? Você não fizer o curso de técnico em radiologia. Não, ele está negando na mesma ordem, então já está errado também. Mas repara que ele fala em condição necessária e condição suficiente aqui. Por exemplo, na letra A você tem condição necessária e você tem na letra D aqui condição suficiente. Meu amigo, toda vez que você tiver o se, então... Eu não vou escrever assim, vou escrever de uma outra forma aqui, ó. Quando tiver o se, então, para você não errar mais isso. Se, P, então... que de queijo, pronto. Tá? Quando a gente fala em necessário e suficiente, só necessário ou só suficiente, né? A gente está se referindo ao se então. Quando são os dois juntos, necessário e suficiente, estamos nos referindo a bicondicional. Olha, se então, se começa com S. Então, a primeira proposição sempre é uma condição suficiente para a segunda. Você não erra mais. Olha que bizu bacana para você. Se, então. Então, a primeira sempre é suficiente para a segunda. E a segunda sempre é uma condição necessária para a primeira. Então, esse é o bizu aí que você tem, tá? Então, quando eu tiver isso daqui... Então, quem é a primeira proposição? Ó, você fazer curso de técnico em radiologia. Isso aqui é uma condição suficiente para você poder conduzir o exame de raio-x. E a volta, você conduzir o exame de raio-x é uma condição necessária para você fazer curso de técnico em radiologia. Bora ver na letra A. O curso de técnico em radiologia é necessário. Cara, técnico em radiologia, perceba que é a primeira aqui, ó. A primeira é sempre suficiente, então já está errado. Bora ver a letra D. O curso de técnico em radiologia é a primeira, é uma condição suficiente para você conduzir o exame. Perfeito, né? A primeira sempre é suficiente. Poderia ter uma outra resposta, né? Conduzir o exame é uma condição necessária para o curso de técnico em radiologia. Poderia ser uma outra possibilidade de alternativa, mas perceba que não tem. Então, aqui o nosso gabaritinho é a letra D de dado. Fechou? Beleza? Bora para a próxima aqui. Bora lá. Aí você tem várias frases aqui, né? Quantas dessas sentenças são proposições? Você sabe que proposição é aquela informação que tem sentido completo, que pode ser verdadeira ou falsa aqui para você, né? A primeira você nem precisa ler, porque trata-se do conectivo se então, ele é uma exceção. Toda vez que for o se então, você já sabe que de cara é uma proposição. Então isso aqui é proposição mesmo sem ler o que está escrito, tá bom? Não é uma regra, é uma exceção, tá?
Para os outros, você precisa analisar. Registre sua presença. Cara, eu estou dando uma ordem para você. Isso é uma sentença imperativa. Existe político honesto no Brasil. Mesmo ele não tendo especificado, isso aqui é uma proposição. Ele está usando o existe. Lembra que você tem uns quantificadores, todo, algum e o nenhum, tá? Ou qualquer variação desses caras. Então, o fato do existe, que é um quantificador lógico, garante a você que você tem ali uma proposição. Posso deixar o processo sobre a mesa? É uma pergunta, a gente não consegue atribuir valores lógicos a nenhum tipo de pergunta, você tem uma sentença ali interrogativa, então não é proposição. A prefeitura estará atendendo ao público todos os dias, exceto aos domingos. Quem estará atendendo todos os dias, exceto os domingos? A prefeitura. Informação com sentido completo. Então temos 3 ali, gabarito letra C de casa. Tranquilinha essa daqui, né? Bora lá. Concurso da Polícia Civil do Estado do Pará. O total de maneiras possíveis de se classificar 3 produtos, sendo que cada produto pode ser classificado com tipo 1, tipo 2 ou ambos os tipos, é igual a... E aí? De quantas formas isso pode ser feito? Bora lá. Então aqui a gente tem 3 produtos. Primeiro, segundo e terceiro produto. Produto 1, produto 2, produto 3. Você vai classificar esses produtos. A classificação é tipo 1. A classificação pode ser tipo 2. Ou podem ser de ambos os tipos, 1 e 2. Eu vou botar aqui essa terceira classificação só para facilitar a nossa compreensão. Vou colocar tipo 3, pode ser? O que é o tipo 3? É o tipo 1 e 2 juntos, tá? Então você vai classificar o primeiro produto. De quantas formas você vai poder classificar isso aqui? Percebe que você tem 3 formas diferentes. Porque você pode classificar ele como sendo tipo 1, ou tipo 2, ou tipo 3, né? Então você tem 3 formas diferentes aqui. Aí você vai classificar o segundo produto. De quantas formas isso pode ser feito? De 3 formas também. E não 2, porque pode repetir. Eu posso classificar todo mundo como sendo tipo 1, todo mundo como sendo tipo 2, todo mundo como sendo o tipo 3. E a terceira, eu também tenho 3 formas de classificação, porque é tipo 1, ou tipo 2, ou tipo 3. Aí você soma essas 3 possibilidades. Então, cada produto você tem 3 classificações. Mas para classificar todos os 3, quantas possibilidades eu tenho? Aí já não é o ou mais, tá, meu amigo? Aí você tem o seguinte aqui, ó. Você vai classificar o primeiro e o segundo e o terceiro. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27 aqui para você, tá? Até mesmo ele colocou esse ou também, que ele quer te induzir ao erro, porque às vezes não coloca, professor, não vou classificar o primeiro ou o segundo, ou não. Você vai classificar os 3, você vai classificar o primeiro e o segundo e o terceiro. Aí, para classificar o primeiro, pode ser tipo 1, ou tipo 2, ou tipo 3. Por isso que você tem 3 possibilidades em cada uma das classificações, tá bom? Então, a gente está usando aqui, tecnicamente, os 2 princípios, aditivo e multiplicativo ali, tá bom? Então, por isso, gabarito letra C. Perfeito. Bora lá. Uma pessoa deseja fazer uma doação em dinheiro para alguma entidade assistencial de sua cidade, sendo que essa doação pode ser enviada para uma das 3 entidades beneficentes localizadas no bairro A ou para uma das 4 organizações não governamentais localizadas no bairro B. O total de formas pelas quais essa pessoa pode efetuar tal doação. Então, olha só. Então, você tem aqui bairro A, bairro B. Tá? Bora pegar o bairro A. 3 entidades. E aqui o bairro B, 4 ONGs. Tudo bem? Beleza.
E repara o seguinte, ela vai enviar uma doação. Ela vai enviar para o bairro A e para o bairro B. Percebe que ela vai escolher só um desses bairros. Ela vai enviar para o bairro A ou ela vai enviar para o bairro B. Não vai ter uma doação que ela vai enviar para ambos os bairros ali. Você vai escolher o bairro A ou você vai escolher o bairro B. Por isso aqui a gente usa o princípio aditivo, porque você vai escolher apenas um lugar, tá bom? Quando você vai fazer apenas uma escolha, é sempre o princípio aditivo. 3 mais 4, 7 múltiplas escolhas é o princípio multiplicativo, tá? Que a gente usou na questão anterior. Você não ia classificar só o produto 1, o primeiro produto, né? Ia classificar o primeiro e o segundo e o terceiro. Por isso, gabarito letra A nessa questão. Tá, bora lá. Agora a questão envolvendo a parte de probabilidade. A pedido da direção do IFMA, um servidor foi incumbido de realizar um levantamento e atualizar os dados referentes aos números de irmãos que cada um dos alunos possui. Vou parar aqui, porque você vai continuar essa questão. Dá um pause e você tenta resolver, tá? Porque aí depois a gente continua lendo juntos e montamos esse raciocínio, tá bom? No levantamento, apurou-se que nenhum aluno tinha um irmão estudando no IFMA. Então não tem aquelas interseções, né? Que o número máximo de irmãos que um aluno possui é 3 e que havia alguns alunos sem irmãos. Beleza. E quem tem irmão não estuda lá. Além disso, sabe-se que a cada 25 alunos, 11 tem um irmão. Beleza. A cada 10 alunos, 3 tem 2 irmãos. Fechou. E a cada 50, 7 tem 3 irmãos. Tá. Dessa forma, se escolhemos um aluno do IFMA aleatoriamente, a probabilidade de não ter irmão. Então, você tem várias formas de fazer aqui. Eu vou fazer o seguinte, né? Qual é a probabilidade de escolher o cara que tem um irmão? Vou pegar bem aqui. Borracha. Pronto. Um irmão. Tá? A probabilidade, você sabe que é o que você quer pelo total, evento pelo espaço amostral. Um irmão é o primeiro de amarelo aqui, ó. Não importa o número de alunos, a proporção vai se manter. Um irmão, eu tenho 11 a cada 25 alunos. Então, é 11 de um total de 25 alunos. Tá? Não quer dizer que na escola tenha 25 alunos, obviamente, né? Mas a proporção se mantém. Se tiverem 50, vão ser 22. Tá? Então, essa é a probabilidade que você tem. Qual é a probabilidade de 2 irmãos? Tá? Quantos tem 2 irmãos aqui? 3 a cada 10. Pronto. E 3 irmãos aqui. 3 irmãos, tá? Tô fazendo separado só para você entender melhor, tá bom? Então, 7 de 50. Pronto. Perceba, pessoal, que a resposta toda ela está em porcentagem, tá? Para passar para porcentagem, basta multiplicar por 100%. Então, ó, vou multiplicar por 100%, vou multiplicar por 100%, vou multiplicar por 100%, tá bom? Bora lá. Aqui, ó, a gente pode dividir 100 por 25, que vai dar 4. 4 vezes 11, 44%. Então, 44% dos alunos tem um irmão. Aqui, ó, aqui a gente pode cortar, né? 0 com 0, 3 vezes 10, 30. 30% dos alunos tem 2 irmãos. E aqui 50 por 100, aqui dividindo 100 para 50, vai dar 2. 2 vezes 7, aqui vai dar 14. 14% dos alunos tem 3 irmãos, tá? Então, olha só, galera, agora ficou acho bem simples para você entender, né? Bora pegar o total de porcentagem dos alunos que tem irmãos. Então, a gente vai somar todo mundo aqui, tá? 4 mais 0 mais 4, aqui vai dar 8. 4 mais 3, 7, mais 1 vai dar 8.
88. Então, 88% dos alunos têm irmãos. Eu quero saber exatamente o que não tem irmãos. É o complementar, né? Então, aqui, ó, não ter irmão. Qual é o total em porcentagem? 100%. Eu vou pegar todos os alunos e vou retirar aqueles que têm irmãos. 88 tem irmãos, então 100 menos 88, sobrariam só 12% que não tem irmãos. Legal a ideia dessa questão também, né? Tá? Então, gabarito aí, letra A. Tá bom? E como eu falei, são as matérias que você mais tem que tomar cuidado com o seu edital, né? Combinatório e probabilidade. A teoria ela é até menor, né, do que a outra parte do edital, mas é muito capciosa às vezes as questões, né? Escolher 2, pelo menos 2 e exatamente 2 são resoluções diferentes. Bora lá, tente fazer essa daqui. Considere as letras da palavra escrivão e todos os N conjuntos formados por 4 letras. Cada um desses N conjuntos é escrito em um pedaço de papel, tá? De forma que cada conjunto esteja em um papel. Beleza. Então, cada conjunto está num papelzinho. Se N papéis forem colocados em uma urna e embaralhadas, então a probabilidade de se sortear um papel cujo conjunto escrito só tem vogal é igual a... Bom, questão de probabilidade, que também tem muita forma de fazer, tá? Eu sempre gosto de fazer aquilo que existe de mais simples, né? Se é um conjunto ali, né? Então a ordem não vai importar. Então você pode resolver sim por combinações. Como eu vou fazer 4 escolhas, pessoal, e aqui eu tenho escrivão, né? Tem repetição? Tem E? Não. Tem S? Não. Tem C, R, I, V, A, O? Não tem, né? Então são letras distintas ali. Então o que a gente vai fazer? É igual aquelas questões de escolher 4 mulheres, vou fazer um grupo que tem 4 escrivães, 4 soldados, 3 oficiais, é o mesmo tipo de questão, tá? Então, ó, tem 4, e eu quero que o papel que tenha somente vogais. Então, eu vou escolher 4 vogais aqui. Uma das formas de fazer, 1, 2, 3, 4. Então, eu vou usar aquelas resoluções que a gente vai escolher probabilidades distintas de eventos, tá? Quando você faz escolhas sucessivas de pessoas e objetos, tá bom? De eventos independentes. Então, por exemplo, quantas vogais a gente tem aqui? E, I, A e O. E qual é o total de letras que a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tenho 8 letras. Das 8, 4 são vogal e obrigatoriamente 4 são consoante. Como se fosse 4 homens e 4 mulheres, tá? Já coloca isso na sua cabeça, porque é um tipo de questão muito comum e muito batida, é a mesma resolução. Cara, bora imaginar da seguinte forma. Aponte para mim uma vogal. Escolhe uma vogal. Quantas opções você tem? 4. De um total de quantas? 8. Pronto. Tenho 4 de 8. E aí você escolheu, por exemplo, a letra E. Escolhe mais uma. Quantas vogais você tem agora? 3, porque você não vai escolher o E de novo, eu só tenho uma letra E. De um total de quantas opções? 7. Que é a mesma ideia de você tirar bolinhas de urna sem reposição ali, né? Então, ó, tinha 4 sobre 8, 3 sobre 7, e em geral você vai subtraindo uma unidade em cima e uma embaixo. Por quê? Se eu escolher a letra O, só para como exemplo aqui para você. Escolhe mais uma vogal. Perceba que tem 2 opções, o I e o A. 2 de um total de quantas? 6. E escolhi a letra I, só sobrou a letra A, uma opção de um total de 5. Pronto, meu amigo, acabou a questão. É só multiplicar todo mundo. Só que, logicamente, que você vai simplificar do jeito que você quiser, tá? Bora fazer aqui sim, o seguinte, ó, vou simplificar esses dois aqui. Aqui eu vou dividir em cima e embaixo por 4, tá? Só para você entender a ideia. Então, aqui vai ficar 1 sobre 2, né? Não é obrigado a simplificar, mas eu sempre aconselho que você faça isso, tá bom? O professor pode ser o 2 com o 6? Pode, mas olha só, se eu multiplicar esses dois aqui, 2 vezes 3 dá 6. Então, eu vou cortar esse 6 com esse 6 aqui de baixo. Dá para entender a ideia? Estou cortando logo tudo aqui, tá? 3 vezes 2, 6, já cortei com o 6. Aqui em cima vai ficar o 1.
E aqui embaixo, 7 vezes 5, 35. Pronto. Repara que a resolução fica muito mais limpa, né, cara? Aí multiplica em cima. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 35, 70. Às vezes tu vê umas resoluções aí, o cara dá uma volta, vai embora, faz trocentas questões ali em contas, né? Então, é uma maneira bem simples de você resolver esse tipo de questão que é muito, muito comum, tá bom? Na sua banca aí. Então, gabarito letra E. Tá bom? Beleza, galera? Então, espero que você tenha gostado aí das nossas questões. Como eu falei, várias questões atuais ali, né? Tem questões de 2023, 2022, 2021 ali. E pegando os principais tópicos do seu edital. Lógico, quanto mais exercícios você fizer, melhor. Mas a gente fez a parte ali de proposições, a parte de contagem, a parte de probabilidade também. Então, desde já, uma excelente prova ali para você. Não se esquece, logicamente, de se inscrever aí no canal, tá bom? Segue a gente também lá no Instagram, que a gente sempre coloca umas dicas bacanas, uns vídeos legais para você. Tá tudo aí, só colocar Prof. Alan Miranda. Fica com Deus, guerreiro. Até a próxima. Tchau, tchau.